Amém? Glória a Jesus, aleluia! Vamos louvar Jesus, hein? Só que o pior é que cada dia que passa, cada ano que passa, menos a sociedade glorifica Jesus. O negócio vai ficando cada vez mais feio, mas vamos lá, hein? Hoje nós vamos tratar do assunto aqui, lá de Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, que é o assunto que, não sei se a gente pode falar isso, longe desta sociedade conhecer. É algo aqui na passagem bíblica que está longe desta sociedade moderna conhecer. Vamos lá? O primeiro homicídio está lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 8. Só que nós vamos falar sobre o assassinato, né? Caim matou Abel. E agora não vamos falar isso não. Mas vamos puxar aqui os descendentes de Caim, depois que ele saiu da presença do Senhor, do seu pai Adão. Amém? Os descendentes de Caim. Eu poderia ler aqui a genealogia, desde Caim até esse Lameque. Nós vamos falar sobre Lameque. Mas vamos deixar a genealogia, vamos direto falar deste Lameque, descendente do Caim. Amém? Tudo que você vê hoje da sociedade é violência, né? Assassinato, homicídio. Que você vê na sociedade sensualidade, pornografia. O que você vê na sociedade, mordomia, poligamia, possuir duas mulheres, e você sabe que tudo isso tem uma raiz. Por exemplo, antes de começar aqui a ministrar, você sabe que Abraão é o pai da fé de todos os cristãos, ex-gentio na carne. Nós não pertencemos à nação de Israel. Por converter e aceitar a Jesus, Abraão se torna o nosso pai na fé. Amém? Então, sendo Abraão o nosso pai na fé, aí você vai ver aqui, por que eu citei isso? Porque você vai ver aqui na Bíblia, a Bíblia mostrando quem é o pai daqueles que pratica o homicídio, a pornografia, a mordomia, e por aí vai. A origem de tudo que é de ruim não presta nessa sociedade, nós vamos ver aqui. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, no versículo 8, Caim, mata Abel. Vamos chamar a frente. Você nas redes sociais aí também. Amém? Lembrando você que até a administração do domingo passado já está lá nas redes sociais, no YouTube. Amém? É só ir lá. O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Amém? Vamos começar? Prepara para você ver aonde começou toda essa bagunça em que nós estamos vivendo. Tá vendo? Olha aí, ó. Vamos ganhar tempo aqui. Vamos pegar o versículo 16, Gênesis 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor. O problema aí, ó, é a gente aprontar, mesmo que como cadeia, sai e volta, sai e volta, sai e volta, sai e volta. O problema é a gente aprontar na sociedade e sair da presença do Senhor. Quando nós vamos aprontar algo errado, algo que desagrada a Deus,
Em vez de nós procurar Deus, pedindo perdão, voltar arrependido, a tendência é afastar-se de Deus. É o que essa sociedade está fazendo. Em vez dessa sociedade voltar-se para Deus, chegar-se a Deus, está desviando cada vez mais da pessoa do Senhor Jesus. Aí você que é evangélico, nós os crentes, tem que ficar esperto, meu irmão, que esse mundo está arrastando para o abismo e lá vai levando os cristãos também, por não vigiar. Ó, olha aqui, ó. E saiu Caim da face do Senhor e habitou da terra de Nod, da banda do Oriente, do Éden. É a sociedade não quer nem saber disso não. Isso aí. Aí vem com o pastor na rede social, meu irmão, vai falar isso no ar livre, ninguém vai entender não. Aí. Caim saiu da presença do Senhor e habitou numa terra de Nod. Não vamos entrar no assunto teológico. A mulher que ele encontrou lá era uma outra raça, porque tinha Adão e Eva, encontrou outros povos lá, o Caim, tem nada disso. O apóstolo Paulo diz, de um só fez Deus todas as famílias da terra. Então todos nós temos a procedência de Adão e Eva. Aleluia, glória a Deus, amém. Jesus mesmo atestou isso dizendo, não sabeis vós que no princípio vos criou Deus, macho e fêmea. Então pessoal, então o Chico Sodoma e Gomorra, logo começa, amém, glória a Jesus. Aí ó, e conheceu Caim a sua mulher. Aí ó, Caim lá na terra de Nod já conheceu a mulher. Olha onde começa. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. Tem dois Enoque na Bíblia. Tem o Enoque, a descendência de Sete, tem de Adão Sete, e tem também o Enoque, filho de Caim, que está aqui. Vamos deixar o Enoque, que andou com Deus, e que Deus tomou para si, e vamos falar desse Enoque, filho de Caim. Você sabe que a palavra Enoque quer dizer consagração. Aí você vai ver, esse homem Caim, o primeiro filho dele, ele já consagrou para ele. Enoque quer dizer consagração. Não consagrou para Deus, porque estava desviado de Deus. Desviou do seu pai, Adão também. Largou a sua família. Foi sair, foi para a terra de Nod. Aí a mulher dele concebeu um filho chamado Enoque. E o pior de tudo, ele fez uma cidade. O Caim formou uma cidade, edificou a cidade. Você vai ver aqui. Sabe qual foi o nome da cidade que Caim colocou? Sabe? Enoque. Meu Deus do céu. Palavra Enoque quer dizer consagração. Por isso que o Enoque na Bíblia, aquele que Deus tomou para si. Tomou para si. Enoque é o sétimo depois de Adão, a contar a genealogia de Sete até Enoque. Enoque foi o 7. E o número 7 é consagração. Deus tomou Enoque para si. Mas para não fazer confusão, eu não vou falar mais do Enoque que Deus levou. Não vou falar do Lameque que está na genealogia de Enoque. Vamos falar desse Lameque aqui. Primeiro aqui, está aqui. Caim conheceu a sua mulher. E ele edificou uma cidade e chamou o nome de Enoque. Chamou a cidade de Enoque. E a cidade pelo nome de seu filho Enoque. É o homem consagrando a vida dele para si mesmo. Aí você vê, começa. Aonde começa a fonte de toda a tragédia? Tá lá, tá aqui. Tá acostumado a ver os pastores, os crentes, falar de Jesus para você.
Jesus pra cá, Jesus pra lá. Tem que falar. Mas o povo tá dando ouvido. Então vamos na fonte. Aonde nasceu lá a violência. Nasceu tudo que não presta dessa sociedade. E você vai ver aqui, nas redes sociais, aqui nesse bairro. Pôs o nome de Enoque, o filho dele, consagrou para si mesmo. Pôs o nome da cidade dele de Enoque, consagração para si mesmo. Nós devemos consagrar a nossa vida para Deus. Jesus consagrou a vida dele a Deus. Tanto é que nos 5 sacrifícios do tabernáculo tinha aquela oferta de manjar. E aqui Jesus, quando veio carne e osso, ele ofertou o corpo dele como oferta de manjar. O corpo dele, sem nenhum pecado, sem nenhum pecado. Jesus disse: quem de vós me convence de pecar? O problema de muita gente foi Jesus nascer. O problema de muita gente, que não quer nada com Deus, está na pessoa de Jesus. Porque Jesus veio, o carne e osso, como ser humano. Eu e você não tem desculpa. Eu e você não tem desculpa. Eu e você tem o pecado de Adão e Eva. Sai fora desse pecado. Mas o sangue de Jesus, que derramou na cruz do Calvário, este sangue nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, você nas redes sociais, vocês que estão ouvindo aqui, se não aceitarem Jesus, o seu sangue em sua vida, vocês vão ter os seus pecados perdoados, lavados, remidos. Está nas redes sociais, é uma pura verdade. Já. Aí diz: e Enoque, e a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou Lameque. Agora segura essa. Segura essa, esse nome, Lameque. Aí você vai ver essa família de Lameque, aonde surgiu a pornografia, a poligamia, a mordomia, a violência, a sensualidade. Dessa sociedade moderna está tudo aqui a fonte. A fonte dessas depravações, dos vícios, de tudo que não presta está aqui. Quer ver? Olha pra você ver. Tá vendo? Ah. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Pega o negócio? Aqui. Tomou Lameque para si 2 mulheres. Não vem questionar que Adão e Eva só teve a... Como é que teve Adão e Eva? Adão vai cair. Como é que surgiu da... Palhaçada, que pergunta idiota. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai ter um apreço com a palavra de Deus pra você conhecer essas coisas. Ou você acha que tem uma resposta assim, atira, quebra-roda, pra você que tá carnal, curioso, quer saber como é que nasceu nós? Se Abel bateu e caiu, eu quero saber. Ô, camarada, deixa eu te falar. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que é um homem carnal, não sabe discernir as coisas espirituais. Você quer entender os mistérios da Bíblia? Vai entrar pela porta que é Jesus, vai aceitar Jesus, vai liberar o Espírito Santo, que é o professor, o autor e o intérprete dessa palavra. Libera pra você, você vai entender. Você quer que nós os crentes explica pra você. Adão bateu cair. Como é que surgiu o resto da raça humana? Ô seu curioso, vai aceitar Jesus, porque aqui é cheio de mistério. Não é revelado pra quem vive na carne, não. O apóstolo Paulo diz que o homem carnal tende para as coisas da carne, mas o espiritual para as coisas do espírito. E Jesus disse: as palavras que eu vos digo é espírito. Aleluia. Ela é espiritual. Quer entender isso aqui? Por isso, pastor, tem um de vocês vai ficar escandalizado. Ô irmão, isso aí o povo não vai entender. Vou ficar calado aí, não. Ficar calado aí, não. Tô falando coisa aqui, meu irmão,
Mas ninguém ousa pregar, falar isso ao ar livre. Diz que é coisa de maluco, deve ter tal. E tomou Lameque para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada. E o nome da outra, Zila. O nome dessas mulheres, sabe o que significa? Isso aqui é sombra e a dor. O nome dessas mulheres, um é sombra e a dor. Qual homem que não quer, com todo respeito, mulherada? Mulheres e mais mulheres. Sombra e a dor. Mulher não pode faltar. Qual homem que não quer? Qual que não quer? Qual que não quer? É engraçado, né? Ela arrumou 2 mulheres, Ada e Zila. Agora você vai ver os filhos desse homem com essa mulher. Você vai ver o nome deles, você vai ver a atitude deles, o que eles fizeram. Aí você vai ver que nessa família não tem nada de apreço a Deus. Dessa família é só pessoas distanciadas da palavra de Deus, não quer nada com Deus. Então tá, se essa geração depravada não quer nada com Jesus. Ada e Zila. E Ada teve a Jabal. Agora vai ver o que esse rapaz fazia. Qual era a profissão dele? Esse Jabal, filho de Lameque, quer ver? Descendente de Caim. Um dia eu vou trazer aqui o descendente de Sete. Você vai ver que maravilha. G7. Você vai ver os descendentes de Sete até chegar em Noé. Era tudo nômade. Era tudo pessoas que iam lá para um lugar, partia para outro e não era sedentário. Igual esses parentes de Caim. Foi sedentário. Caim fez a cidade, foi sedentário. Mas os da genealogia de Sete eram nômade, porque esperavam a cidade, cujo arquiteto é Deus. Quem entendeu os cristãos? Quem entendeu os evangélicos? Pastores, presta atenção, vocês pregadores da palavra de Deus. Tem coisa aqui que se eu for pregar nessa sociedade, eles não vão entender. Aí, irmão, então você não vai entender. Eu não posso ministrar isso, pregar negócio? Nós não podemos ministrar isso. Por quê? É porque é difícil de entender. E daí? É daí? Quem mandou você cair, não? Quem está mandando eles não ser espiritual? Aceitar Jesus. Para Jesus liberar o Espírito Santo, que é o professor, o autor, o intérprete dessa palavra. Você quer que eles entendam o quê? Vocês que não aceitaram Jesus, vai entender o quê aqui? Tá na cara que você vai rejeitar. Tá na cara. Mas se eu mudar a marcha da pregação e pregar a bênção, a prosperidade, Deus é bom. Deus nos ama. Deus nos dá tudo. Não vai caber gente aqui nessa praça. Não vai caber gente aqui na minha frente. Amém. E tomou Lameque para si 2 mulheres. E Ada teve a Jabal. Presta atenção. Aqui vai ver. Este foi o pai. Fechou. Foi o pai. Quando se fala pai, vamos ver o que ele deixou para a sociedade. Ele foi o pai. Ele é o criador daquele estilo de vida que você vai ver aqui. Este foi o pai dos que habita em tendas e tem gado. Habita em tendas e tem gado. Isso quer dizer a mordomia, a zona de conforto. A zona de conforto. O apóstolo Paulo, quando estava à beira da morte, ele disse: olha aqui, igreja, eu, apóstolo Paulo, nunca me deixei de falar uma palavra sequer acerca de Jesus. Foi um homem pregador, um missionário que não descansava. Pregava, não tinha descanso. Aqui, ó, este foi o pai dos que habita em tendas e tem gatos.
Mordomia. Como é que está a nossa vida? Você tem uma vida de mordomia? Ou você está naquela? Pegou o arado? Está trabalhando na seara do Senhor. Jesus diz: orai para que o Pai vos envie obreiros para a sua seara, porque grande é o campo e poucos são os obreiros. Em outras palavras, grande é a multidão e poucos são os pregadores desta palavra. Nós estamos vivendo numa era em que a palavra tem que ser pregada. Uma geração depravada, viciada, idólatra, fornicária, pornográfica. Glória a Deus! Glória! Agora você vai ter que dessa família, além dessa mordomia, em que muita gente vive uma vida na mordomia, acaba não mudar. Você que está nesse estilo de vida, sossegado, folgadão, aleluia. Ninguém tem conta da sua vida, parabéns para você. Mas não se esqueça que Jesus comissionou agora a pregar a palavra de Deus. Você está pregando? Mas você está se achando, sabe por que você está pregando? Eu pregando, estou fazendo nada, meu irmão. Se eu estou achando que estou pregando aqui, vou ter galardão no céu, estou fora, meu irmão. Não existe não. Podemos pregar, falar, morrer pregando. No final das contas, nós não fizemos nada. Quem fez tudo foi Jesus. Vem carne e osso, chegou aqui, desafiou nós todos. Quem de vós me convence de pecar? Ninguém. Eu vou para o Pai. Deus, Jesus. Ele ainda falou, escolha alguém. Vocês vão derrubar esse telho, o meu corpo. Vocês vão sepultar meu corpo. Mas no terceiro dia, eu morri desse corpo, esse templo, aleluia. Tá vendo aí? E o que aconteceu no terceiro dia? Terceiro dia, Jesus ressuscitou. Terceiro dia, Jesus ressuscitou. Cumpriu ou não cumpriu? Derrubarei esse templo. E o terceiro dia, eu o erguerei. Portanto, todo aquele que aceita Jesus, nasce de novo. Jesus disse, ainda que estiver morto, viverá se crer nele. Aleluia. Então todo cristão, todo evangélico, que parte para a eternidade, está partindo, leva para a sepultura a esperança da primeira ressurreição. Amém? E quem morre sem aceitar Jesus, tem a oportunidade. Entra no ouvido do Senhor, não dá crédito, vai para o cemitério, vai para o inferno sua alma, verão os dias final, lá que for. Ou virou bagunça? Ou você acha que todo mundo vai pro céu? Todo mundo morreu, vai pro céu. O que é? Olha aí. E o nome do seu irmão, agora o nome desse Jabal. O nome do irmão dele. Vamos ver o que o irmão dele faz? E o nome do seu irmão. O nome do seu irmão era Jubal. O outro morava em tenda e criava gado. Churrasco. Ninguém tem condição, tá? Não estou fazendo apologia criticando você que gosta de churrasco, não. Presta atenção. Saiba interpretar as pregações, meu irmão. Amém? Não use ignorância. Aqui morava em tenda, criava gado. Churrasco não faltava. O espetinho não faltava. Todo fim de semana. É muito mal, não é? Então tá lá. Churrasquinho. Tá dizendo isso não, tô inventando. Churrasquinho, fora de tenda. Aleluia. Enquanto isso, o descendente de Sete, a Bíblia diz que de Sete começou a se invocar o nome do Senhor. Aleluia. O dia eu vou trazer sobre a descendência de Sete. Aqui tô falando dessa descendência corrompida de lá dentro. Dessa família corrompida, descompromissada com a palavra de Deus. Aleluia. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai. Tem outra coisa aqui. Esse foi o pai de todos os que tocam
harpa e órgão. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Agora pensa bem, esse camarada aqui, o pai dele, lá o Caim, né, o descendente dele, era desviado de Deus, não tinha compromisso com Deus. Aí vem a geração de Caim, agora cai aqui em Lameque, e Lameque começa a ter com essa mulher esses dois filhos, e esse aqui, ele cria o instrumento de corda e o órgão. Aí você vê as músicas profanas, aí você vê onde nasceu as músicas profanas, pornográfica, suja, imunda, em que muitos gostam. Este foi o pai dos que tocam harpa e órgão. Surgiu aqui, ó, o que inventou instrumento de corda, inventou instrumento de tocar música, de uma família que não tinha conversação com Deus, desviado de Deus. Então você imagina, você queria sair aqui o hino, louvai ao Senhor, louvai, aí, é este tipo de música que surgiu. Que é uma prova disso. Davi era descendente de quem? Quem era o pai de Davi? Aleluia. O que Davi tocava? Aleluia. Harpa santa, hinos. As canções de Davi expulsavam demônio de Saul. Davi foi chamado para tocar harpa quando Saul ficava endemoniado, possesso. O Saul começa a ficar possesso. Davi toca harpa, ele. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O demônio saiu de Saul. Aleluia. Agora aqui, esse Jubal, a música dele é o que muita sociedade moderna gosta. Amém, pastor? Amém? Aí a população quer que nós venhamos pregar aquele evangelho barato, aquele evangelho fácil, em que você ouve e fala, eu gostei. Eu vou ser preto na sua igreja. Eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu não vou falhar um culto. Todas as vezes que tiver culto, eu tô lá para marcar cartão! Marcar cartão na igreja! Que eu escolher. Se é para você congregar a igreja agora, você sabe teu cardápio. Você que escolhe. Você que escolhe. Tem a igreja o Batista, tem a igreja do apóstolo Paulo, tem a igreja de Caías, tem a igreja de Pedro, João. Amém? Essas igrejas ficam mais vazias um bocado. Mais vazio um bocado. Mas tem a igreja de Jezabel, dos profetas de Jezabel. Essa fica lotada de fiéis. Aleluia! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Este foi o pai de todos que tocam ar e ó! Tá vendo aqui? Agora vou ver aqui a pornografia. Agora você quer ver aqui a sensualidade dessa família? Ô gente, aí nas redes sociais e aqui na Santanense. Isso aqui não é história de carochinha, tá entendendo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não brinca. Entra pela porta que é Jesus. Leve estas palavras a sério. Você aqui no bairro Santanense, Itaúna, e você nas redes sociais. Isso aqui não é brincadeira, gente. Gente, vai estudar sobre a história de Noé. Vai ver sobre a história de Noé, pra você ver. Olha, aqui ó. Exila a outra mulher de Lameque. Amém? Essa aqui é outra mulher de Lameque. Vamos ver.
Ela também deu à luz 2 filhos. Uma filha e um filho. Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Exila também teve a Tubal cair. Você assistiu o jornal? Você já viu o jornal? O que que passa no jornal? No jornal, você quase só vê, quase, para não dizer só vê. No jornal, você quase só vê ocorrência policial. Aí para redes sociais aqui. É verdade ou mentira? Você liga a televisão para ver jornal, você quase só vê ocorrência policial. É verdade ou mentira? É verdade. Todo mundo balançou a cabeça. É verdade. Aleluia. Vai ver jornal, só vê ocorrência policial. Você pode mudar o jornal, o canal. Cai no outro jornal, ocorrência policial. Você vai para outro jornal, ocorrência policial. Você vai para outro jornal, ocorrência policial. Da onde tirou isso? Aí nós culpa o capeta, né? Ele é culpado de tudo isso. Ele é culpado. Mas ele oferece. Ele oferece a violência, a pornografia, os vícios. Ele oferece. O diabo só oferece aqui. Ele insiste aqui, ó. Aquela prova lá no deserto. Ele levou Jesus, os dois encontrou no monte, bem alto. Aí o diabo fez assim, ó. Olha aqui, Nazareno. Olha aqui. Todo isso aqui é meu. Todo isso aqui é meu. A Bíblia diz que o diabo mostrou para Jesus todo o seu reino e a sua glória e ofereceu para Jesus. Todo isso aqui é meu. Se você dobrar os meus pés, eu vou te dar. O que você está abraçando que o diabo te oferece? Eu não vou falar aqui, eu já falei em outros vídeos, ficou chocado, aí está nas redes sociais, mas começa a pensar, da sua sem consciência, o que você faz, o que você pratica que ninguém tem conta, quais os vícios que você tem na vida, que você não dá conta de largar. Eu tentei, aqui vai a resposta que Jesus dá para você. Seu filho, vos libertar, verdadeiramente serei. Então vocês não é liberto, porque não querem. É difícil. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resistir o diabo, e Ele fugirá de vós. Por que você não coloca em prática isso na sua vida? Você que está viciado, sei qual for o vício, eu vou falar aqui. Você está ligando ponto para mim? Você que está viciado, seja qual for o vício, vai ter que dar um passo para Jesus. Dá um passo para Deus, chegai-vos a Deus. Resiste o diabo. E Jesus diz, seu filho vos libertar verdadeiramente, serei livre. Você que não quer ser livre dos seus vícios, você que não quer se libertar dessas coisas, porque você gosta, eu não consigo, até Jesus, a porta é Jesus. O que nós pregador podemos fazer é mostrar para você a porta. João Batista não carregou ninguém nas costas não. João Batista fez isso, ó. Cordeiro de Deus, que quer o pecado do mundo. É isso aí. Você quer que o crente pegue um Uber, leva você de Uber, na bicicleta, de moto, para a igreja, para você ouvir a palavra de Deus. Esse foi o pai que toca a harpa, ó. E Zila também teve a Tubal cair. Presta atenção, hein? Teve Tubal e cair. Mestre, dele. Mestre, vamos ver quem esse Tubal cair era mestre. Mestre, alguém chegou perto de Jesus. Mestre, alguém chegava e falava, Senhor, mestre, chamava Jesus de mestre. Ele nunca reprovou. Ô mestre, e ele era mestre e é mestre. Quer aprender o segredo da vida? Quer aprender a ciência da vida? Vai até o mestre que é Jesus. Até o mestre que é Jesus. Tá vendo? Agora que esse Tubal cair, aí, e este Tubal cair, mestre de toda obra, Tubal cair,
foi mestre de toda obra. Será que obra? Será que obra? Será que é maior que a que Jesus veio trazer? A obra, o caminho da paz, as boas obras. A Bíblia diz que Deus preparou Jesus como caminho para as boas obras. As boas obras da minha sociedade moderna. Por que estamos nas más obras? Se Jesus já deixou o exemplo, como trilhar o caminho das boas obras, vai ver as obras de Jesus. Vai ver. Aí esse tubalcainho aqui, vamos ver? É mestre de toda obra de cobre e de ferro. Ah, aqui ó, a espadachim, ó. Ah, aí ó, a obra de Caim, ó. A obra de Caim, ó. A obra de Caim, ó. Mestre de toda obra de cobre e de ferro. Olha aí. A obra de Caim. Ele foi mestre, ele foi o pai de toda obra de ferro e de cobre, de toda mestre, toda bomba atômica, míssil teleguiado, drone, tá entendendo, grandões? Mestre fazendo metralhadora, tá entendendo? Tá entendendo? Mestre fazer os punhal, faca, tudo que não ferro. Foi mestre, daqui do Balcaí, mestre de toda obra de cobre, violência. Aqui você vê até então, nessa família, poligamia, amém, aleluia, poligamia, você vê, portomia, você vê, música profana, você vê, violência, e tem mais coisa aqui nessa família, quer ver? Desce toda a obra de ferro. E a irmã de Tubal, Caim, foi Mama, significa esbelta, aleluia. Era uma moça que tinha nessa família e ela se produzia. Imagina, aquela moça daquela época, lá atrás, imagina, ela se vestindo. Talvez ela não tinha pudor pra se vestir, mas você não tava lá. Ah, é? Tem como falar isso comigo? Comigo? A Bíblia diz que a santa mulher andava com pudor, vestia com pudor. As santas mulheres sabiam se vestir, diz a Bíblia. Vestia-se com pudor. Aleluia. Amém. Vai nesse baile funk, com todo respeito. Vai nesse baile funk, aonde as suas músicas, com todo respeito, é inspirado lá desse que criou o órgão, o instrumento de corda, pra tocar não sei o quê, pra você ver. Tô aqui brincando com vestimenta, não prego doutrina não, tá legal? Tô aqui pra pregar doutrina não. Mas a Bíblia diz que as santas mulheres andavam com pudor. O que é andar com pudor? O que é andar com pudor? Saber se vestir. E disse Lameque as suas mulheres. Agora o pai desse rapaz aqui, você vai ver como é que ele era o rei da cocada preta. Era o rei da cocada preta, entendeu? Esse Lameque aqui, ó. E disse Lameque as suas mulheres: Ida e Zila, ouvi a minha voz. Era uma paródia, uma canção que ele cantou pra ela. Pra elas. Olha o que ele falou aqui: ouvide a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Olha o que ele quer dizer aqui. Ele vai dizer aqui sobre ele matou 2 rapazes. Ouvi o meu dito. Vós, mulheres de Lameque, ouvi o meu dito. Ouvi o meu dito? Nós temos que ouvir o Senhor falar. Ouça, Israel, a voz do Senhor. Aqui, o Lameque. Ai, mulheres, ouvi o meu dito. Quer ver? Quer ver o dito dele? Esse dito aqui dele, você vê nos jornais. O que ele praticou, o que ele fez com esses 2 rapazes, por ter matado ele por coisa banal, encontrou com a mulher dele. Essa atitude você vê nos jornais da sociedade. Ouvi a voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu batei. Por quê? O que Lameque está mandando escutar? Porque eu batei o varão
por me ferir, né? Sabe por que deu uma esbarrada nele, feriu ele, matou. O que é isso? Violência. O que é isso? Violência. Você acha que o meio povo de Deus tem que ter isso? Tem que ter isso? Mas nessa sociedade depravada, tem morte mais morte, violência mais violência, homicídio mais homicídio. E sabe quem propaga isso, com todo respeito? Eu vou arriscar falar. Você liga jornal, nos jornais, ele propaga morte pra essas coisas. Morte pra essas coisas. Escutai o meu disco, porque eu matei um varão por me ferir e uma sede por me pisar. Sabe porque pisou no pé dele? O cara pagou com a vida. O outro feriu Lameque, pagou com a vida. Essa sociedade tá desse jeito. Essa sociedade tá violenta, depravada. Violenta, depravada. É por isso que a atitude de muitos dessa sociedade vai parar nos jornais. Os seus feitos, só ocorrência, só BO, só mostra BO. Ocorrência policial. Jesus está voltando para acabar com toda essa bagunça. Jesus está voltando, amém, para acabar com tudo isso. Então o conselho para aqueles que até hoje, nesse exato momento, não aceitou Jesus, trata de aceitar ser Jesus, porque ele vai vir, vai pôr ordem na casa. Por me pisar. Aí ele diz aqui, ó, vou terminar aqui. Olha o que Lameque falou. Olha a arrogância desse homem. Aqui, ó. Ele diz assim, ó. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas eu, Lameque. Tá vendo? Lá a descendência dele, lá em cima. O Caim. Deus falou 7 vezes será vingado. Tem que tocar em Caim. Aí o Lameque fala isso para suas mulheres. Aí ele disse aqui. Porque 7 vezes Caim será vingado. Mas Lameque 70 vezes 7. Eu sou o rei da cocada preta. Deus falou que Caim seria vingado 7 vezes. Mas eu, Lameque, mas Jesus veio trazer a paz. A minha paz vos largou. Não vos largou como o mundo dá. O mundo não tem paz. O mundo não tem paz. A paz que esse mundo oferece, ela é passageira, ela é falsa. A paz verdadeira é Jesus. Ele que é verdadeira paz. Paz, paz, irmão. Aleluia. Aleluia. Caim vai ser vingado 7 vezes. Mas eu, Lameque, vou ser vingado 70 vezes 7. Sabe o que fazer com a cruz caneta? Eita, cocada preta. Você não espera por esperar. Aleluia. Hoje de vocês que não aceitaram Jesus e que detestam essa palavra, que detestam os crentes, os pregadores, os pastores, vocês não perde por esperar. Amém? Eu vou terminar aqui, mais santanense. Ouça mais uns 2 minutinhos. Ouça bairro santanense. Vocês estão nas redes sociais, está todo mundo conhecendo esse bairro. Também Morada Nova. Muitas outras partes aqui, a Praça da Matriz. E outras partes aqui. Ouça bairro santanense. Isto aqui não é história de carochinha. Bairro santanense. Bairro santanense. Isto aqui não é história de carochinha. Está subentendido. Jesus está às portas para voltar. Ele só vai levar aquele e aquela que aceitar a Ele, entrar pela porta que é Ele, nascer de novo, tá ligado nele, e uma lista de promessa. Se você estiver enquadrado nela, você subirá. Se não tiver, você ficará. Uma grande tribulação. Vamos terminar aqui? Aleluia. Aí, ó. E tomou Adão, depois que falou dessa família corrompida, violenta, pornográfica, sensual, aqui a Bíblia diz, e tomou Adão a conhecer a sua mulher,
E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Tá vendo? Sete, o terceiro filho de Adão. Quer ver o que aconteceu com Sete aqui? Aqui, ó. Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Tá vendo? A esposa dele deu a luz a ele. E a Bíblia diz aqui, ó, e a partir de Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí você vê essas duas gerações aqui, ó. Os cristãos, nós os crentes, por aceitar a Jesus, estamos como Sete, invocando o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. E aqueles que não querem invocar o Senhor, está na genealogia lá de Ladeque, onde nasceu a violência, pornografia, arma de guerra, sei lá o quê. E aí, se falar mais alguma coisa, a filha já caiu? Tá vendo? Eu termino aqui, citando para você aqui nesse bairro, para você nas redes sociais, com todo respeito, ambos. A palavra de Deus diz assim, ó. Ninguém pode dar glória a Jesus, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Por aí você vê por que as pessoas têm dificuldade de glorificar Jesus. Por que muitos de vocês nas redes sociais aqui nesse bairro não conseguem glorificar a Jesus? É a falta de aceitar a Jesus de coração. E Ele liberar o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes para entrar no seu coração e te induzir a levar a glorificar a Jesus. Muito obrigado.